Boa noite a todos. Vamos dar início ao nono ciclo de obras e aprovação de projetos. Hoje, nosso segundo dia. Esse ciclo é um ciclo que nós trouxemos para a IASC para discussão de alguns problemas que são recorrentes em várias cidades, né? As dificuldades para se agilizar o processo de aprovação de projetos de prefeituras. Hoje nós vamos ouvir a palestra do Marco Antônio Bengla Mestre. Ele tem longa experiência em prefeitura, trabalhou 40 anos na prefeitura de Sorocaba. A prefeitura de Sorocaba é uma prefeitura que é meio revolucionária nesse aspecto. Ele vai falar com vocês, ele está conversando com a gente que lá se aprova o projeto em 15 minutos. Você dá a entrada e depois em 15 minutos você tem um alvará de construção na mão. Então ele vai explicar para a gente como se faz esse milagre aí, para a gente estar tentando colaborar com a prefeitura e quem sabe juntos conseguirmos implantar alguma coisa que agilize também aqui em São Carlos. Lembrando que está sendo gravada todas as nossas palestras. Quem quiser assistir vai estar no YouTube, na nossa conta, na conta da IASC. Vamos agradecer os nossos patrocinadores, né, o CREA, a Mútua e a LET, que forneceu para a gente aí o vídeo que vocês estão vendo. Na semana que vem nós teremos palestras na terça e na quarta, dia 13 e 14. No dia 13, engenheiro Cláudio e a Mútua vai vir no dia 13. E no dia 14, o engenheiro Juliano, que é o secretário de Habitação aqui de São Carlos, vai falar de como ele pegou a prefeitura e o que está sendo feito lá, das inovações que já estão sendo implantadas lá, já estão ajudando, já estão agilizando um pouco os processos aqui em São Carlos. Então, gostaria de receber aqui o nosso palestrante do dia hoje aqui para nos mostrar o caminho das pedras aqui. E, posterior, terminando, a gente vai fazer uma rodada de perguntas. Vamos pôr os slides no canhãozinho aqui para ajudar. Na realidade, nós tínhamos preparado, é o terceiro lá, nós tínhamos preparado uma palestra um pouco mais pesada sobre a aprovação de loteamentos. Mas é uma matéria muito específica, né? A grande maioria dos colegas e dos técnicos, tanto engenheiros como arquitetos, dificilmente trabalham nessa área. São escritórios muito especializados, então tem toda uma estrutura voltada para enfrentar a burocracia. E de qualquer forma, eu montei uma apresentação rapidinha da parte de loteamento, para vocês terem uma ideia de como funciona a aprovação de um loteamento dentro de uma cidade, dentro de uma prefeitura. A que eu vou mostrar é a prefeitura de Sorocaba. E logo em seguida eu vou mostrar para vocês como que a prefeitura de Sorocaba desenvolveu um programa chamado Lei do Contorno. Tá? Esse que o colega aqui falou, que a gente aprova projetos lá em 15 minutos. É verdade, não é mentira. Eu vou mostrar para vocês, tem uma lei, foi montada e a partir dessa legislação se desenvolveu o rito de aprovação desses projetos. Tá? Vamos lá. Licenciamento de projetos, a experiência de Sorocaba.
Se ele não virar aqui, eu estou morto. Então, nós vamos falar sobre aprovação de loteamentos e aprovação simplificada de projeto de construção. Quais são as etapas e os procedimentos para aprovação de um loteamento? A primeira etapa é definir se aquele loteamento pode ir naquela região ou não. Dentro do plano diretor da cidade, normalmente, esse zoneamento ele é dividido em várias classes de dimensão de lote, né? Lotes comuns, lotes populares, lotes de chácaras, de recreio. Então, quando alguém pretende fazer um loteamento, antes de tirar as diretrizes do projeto, Sorocaba tem essa facilidade. Através de um pedido simples, você pode fazer o pedido da sua certidão de uso do solo. É um requerimento onde você qualifica o interessado, o tipo de projeto que você vai ter, definindo a tipologia, junto a uma cópia da escritura do terreno, do carnê de imposto e uma plantinha do terreno. Tá? Isso daí monta-se um processo e esse processo vai rodar dentro da prefeitura e dentro de um prazo de 60 a 90 dias, depois dela percorrer 4 secretarias, porque lá em Sorocaba você não pode fazer um loteamento que esteja muito longe da malha já urbanizada e onde já tinha infraestrutura. Então, para você ter uma autorização para poder fazer um loteamento, é feita uma verificação se o terreno, a gleba que você quer lotear, está a menos de 1.000 metros de água, esgoto, energia e transporte coletivo. Dos 4. Então tem que estar a menos de 1.000 metros dessas 4 benfeitorias, para que o loteamento não saia muito longe, de tal maneira que o poder público tenha que fazer muito investimento no sentido de levar esse tipo de infraestrutura para aquela área lá. Então são 4 secretarias consultadas: o SAI, o água, a URBS, que é a gerenciadora de transporte coletivo da cidade, a respeito de transporte, a SERPRO de energia elétrica e a Secretaria de Planejamento, que hoje é o nome nobre da antiga Secretaria de Obras, né? E verifica dentro do uso de solo da cidade, do plano diretor, se pode ou não. Se passar esses 4 e receber o positivo, sai a certidão de uso do solo. Aí vai para uma segunda etapa, dentro da primeira etapa, que seriam as diretrizes do loteamento, do projeto. Daí sim, você já apresenta, ó, tá vendo a nossa plantinha lá? Já ganhou algumas ruas, onde é a praça, onde vai a proposta da área de escola, alguma coisa desse gênero, tá? De novo, apresenta um requerimento com a qualificação do interessado, ele define que tipo de loteamento ele quer, que já foi, na realidade, consolidado pela certidão de uso do solo, e ele apresenta uma certidão de filiação vintenária, uma certidão de débito municipal e uma cópia da certidão de uso do solo. E um projetinho demonstrando onde ele vai, a proposta do sistema viário, a proposta de posição da área institucional, que é a área de edifícios públicos, e as áreas verdes, que normalmente você não propõe, elas acontecem. Onde tem maciço, onde tem APP, onde tem um corpo d'água, como áreas de preservação também. Então, a partir dessa apresentação, deixa eu voltar. Vou deixar isso aqui para o segundo tempo.
Essa diretriz percorre aquelas mesmas 4 secretarias. Volta para o SAI, volta para a Secretaria de Planejamento, para a Secretaria de Serviços Públicos e para a URBS, para verificar se tem linhas de transporte coletivo lá, para definição do padrão da pavimentação que vai ter naquele loteamento. Tá? A partir daí, sai uma certidão de diretriz. Essa certidão de diretriz hoje, ela tem um padrão estadual. O GRAPROAB, que é o Grupo de Aprovação de Projetos do Estado, eles têm um padrão dessa certidão de diretriz. Então, todas as cidades, tá? Independente da lei de loteamentos que ela tenha, que todo município tem a sua lei de loteamento, né? Ela é obrigada a fazer a certidão dentro do padrão do GRAPROAB, tá? Então, você tira a certidão de diretrizes para você poder levar o seu projeto para o Estado para aprovação lá. Agora, existem hoje, dentro da atual situação que o nosso país atravessa, principalmente com questão de segurança, hoje em dia os loteamentos de padrão médio alto, quase a grande maioria é fechado. Então, a Prefeitura de Sorocaba, ela definiu que o fechamento de um loteamento deve ser discutido na fase de diretrizes desse loteamento, tá? Porque o que acontece? Quando o empreendedor vai fazer um loteamento e ele recebe aquelas diretrizes técnicas para desenvolver o projeto dele, ele precisa já saber se ele vai poder ou não fazer o fechamento do loteamento. Se aquele fechamento é possível ou não. Existem algumas áreas que são muito grandes e que podem interferir em sistema viário principal da cidade, pode fechar corredores verdes, de tal maneira que a fauna e a flora daquela região sofra com o fechamento. Então, existe uma série de cuidados que a cidade tem que ter para autorizar um fechamento. Anteriormente, esse fechamento ele era discutido depois que o loteamento estava aprovado. E percebia-se que, quando você, como poder público, você queria fazer alguma mudança, alguma intervenção naquele loteamento, já criava-se um problema, porque você já tinha dado as diretrizes, o empreendedor já tinha investido em projeto, já tinha levado esse projeto para o tal do GRAPROAB, e daí vai mudar o projeto como? Então, dentro dos planos diretores novos, o Sorocaba tem um plano diretor novo aprovado agora em dezembro de 2014, e o anterior era de 2004. Ficou previsto dentro do plano diretor que o fechamento de um loteamento deveria ser discutido na fase de diretrizes. Tá? Essas diretrizes de fechamento é uma matéria eminentemente municipal. Não existe legislação nem estadual e nem federal para fechamento de loteamento. É uma prerrogativa do município. Tá? Inclusive, existem comarcas que o Ministério Público é contra esse tipo de empreendimento e não tem loteamento fechado naquela comarca. Sorocaba, ela é uma cidade de vanguarda em questão de loteamento fechado. Foi proposto em 1998, para vocês terem uma ideia, uma lei de loteamento fechado, foi aprovada e com a aquiescência do Ministério Público de Sorocaba. Então, até hoje, nós nunca tivemos nenhum problema com o Ministério Público de Sorocaba. A gente sabe que existem outras comarcas por aí que o Ministério Público é contra. Para vocês terem uma ideia, na cidade de São Paulo, é muito difícil você fazer loteamento fechado, porque o Ministério Público lá é contra. Então, junto com aquela papelada, eles têm que, o loteador, ele tem que apresentar uma documentação complementar junto com a primeira papelada, que é composta
da proposta de fechamento, aonde que ele quer pôr o muro de fechamento, aonde ele vai pôr a portaria. E para isso, e além da planta de fechamento, ele é obrigado a apresentar um estudo de impacto de vizinhança, aonde ele demonstra, através de uma legislação especial também, se ele não vai causar um problema na malha urbana, problema de interferência em sistema viário, como eu disse para vocês, a parte da área institucional, que é a área de edifícios públicos, obrigatoriamente tem que ficar fora desse fechamento, para que a cidade, para que o município possa desenvolver alguma coisa de uso para todo mundo, porque normalmente o fechamento de um loteamento, embora não seja proibido a entrada de ninguém no loteamento fechado, na realidade isso não acontece. Se você tentar entrar no loteamento fechado e o dono do lote lá de dentro não autorizar, você não consegue entrar. E na realidade isso não poderia acontecer, porque as áreas que estão dentro do loteamento fechado são públicas e elas são cedidas para o uso de uma associação que tem formada pelos moradores daquele loteamento. Mas como isso é muito complexo e no Brasil as coisas não funcionam do jeito que tem que ser, normalmente os loteamentos fechados hoje eles estão funcionando como condomínios edilícios, né? Só entra quem o dono do lote lá de dentro deixar entrar. Isso é esse o grande problema de conflito com o Ministério Público, tá? Então esse estudo de impacto de vizinhança, ele tende a mostrar quais seriam essas impedâncias para que aquele loteamento seja ou não fechado, tá? Tem toda uma regra, toda uma técnica para desenvolver esse trabalho. E também junto com a planta de fechamento e mais o estudo de impacto, é apresentado um anteprojeto da portaria, para que a Secretaria de Transporte verifique se aquela portaria do loteamento não vai causar problema no sistema viário de entorno desse loteamento. Vocês aprovaram recentemente aqui um novo plano diretor. É uma das maiores ferramentas que o município tem para definição de fechamento de loteamento, tá? Porque dentro de um plano diretor você já consegue fazer a previsão de crescimento da cidade e, consequentemente, se o plano diretor prevê o desenvolvimento do sistema viário principal da cidade, que são as avenidas, anéis viários, interligações entre bairros. Quer dizer, se essa previsão já estiver dentro do plano diretor, quando alguém for fazer um loteamento, essas áreas serão preservadas. E se de repente aquele loteamento fechado for impedir que a malha viária se desenvolva, o loteamento não sai ou ele sai dividido, tá? Por isso que é muito importante ter um plano diretor bem atualizado, tá? E parece que vocês têm, né? Foi aprovado recentemente. O plano diretor de uma cidade, ele é revisto a cada 10 anos. O Estatuto da Cidade obriga que ele seja revisto a cada 10 anos. Mas é no máximo a cada 10 anos. Então, se de repente a cidade sentir que aquele plano diretor está precisando de alguma revisão, as entidades afins, né, ou fins, como uma associação de engenheiros, pode se movimentar no sentido de fazer propostas até para fazer modificações nesse plano diretor. Não é muito interessante que se mexa muito, tá? Porque de repente você pode ter um plano que fique muito suscetível a mudança, você perde um pouco a eficiência dele, tá? Ele imutável não, mas também não pode ser mudado a qualquer tempo e momento. Ele tem que ter alguns critérios que a gente chama de pilares básicos, né? Que não devem ser alterados, porque senão você não consegue dar uma caracterização para a cidade, tá? Bom, então
Nossa, o meu slide é chique, eu não sabia que ele rodava desse jeito. Acho que foi a minha secretária que fez isso para mim, ficou bonitinho, né? Bom, a certidão de diretriz, ela acontece, então, mais ou menos em 60 dias. Tá? Vocês viram que a certidão de uso do solo demora mais do que a própria diretriz. Tá? Só que tem uma vantagem a certidão de uso do solo para o empreendedor. O custo dela é zero. Ele não precisa gastar nada com o projeto. Se ele tiver uma plantinha do terreno, ele já pode fazer um questionamento para a prefeitura se ele pode ou não pode lotear aquela área. Para a diretriz do loteamento, ele já tem que investir no projeto. Tá? E o prazo de análise do projeto é mais ou menos uns 90 dias. Tá? Acho que eu já apertei algum botão que não devia. Não está indo mais. Agora foi. Então, como eu estava dizendo para vocês, lá em Sorocaba, se o projeto for fechado, saem duas diretrizes, duas certidões de diretriz. A certidão de diretriz para Adão Grapuabe, em que o loteador vai pegar essa certidão mais o projeto e vai aprovar no Estado, que a competência da aprovação primeira de loteamento é do Estado, e a segunda, que é a certidão de diretriz do fechamento. Essa não vai para o Grapuabe. Essa é apenas um documento interno que dá garantia para o empreendedor que ele vai poder comercializar aquele loteamento como fechado. Porque hoje, uma das coisas muito importantes que a gente tem que garantir para o empresariado é a segurança jurídica. Tá? Hoje nós estamos sofrendo nesse país, o que nós estamos sofrendo por insegurança jurídica. Nós estamos vivendo um verdadeiro balaio de gato. Né? Cada dia que você abre um jornal, que você liga uma televisão, você toma um susto. Né? Quer dizer, as instituições estão precisando dar um pouco de segurança. Porque o empresariado brasileiro, eu classifico como maluco. Trabalhar e investir no Brasil é coisa de maluco. Só que o investidor de fora não é maluco e ele não põe o dinheirinho dele aqui se ele não sentir que o país tem instituições seguras e firmes para que ele invista e possa ganhar o seu dinheiro. Ele não vai investir no Brasil porque ele gosta do brasileiro. Ele vai investir porque é bom e vai dar lucro para ele. E o lucro dele só vai acontecer se ele tiver uma segurança jurídica. E é o que hoje nós não estamos conseguindo ter. Né? Então, se a gente consegue, dentro do município, que é o ente mais importante de uma federação, porque as coisas acontecem aonde? Acontecem no município. Não acontecem as coisas no Estado, muito menos na União. Agora, no município a coisa é pesada. Quando você, eu até brinco, né? Lá em Sorocaba, todo prefeito tem um apelidinho, né? Ou ruim ou bom, né? Então tinha o Flavinho, né? Como o doutor Flávio Nelson da Costa Chave. Não, eu sou amigo do Flavinho. Então, quando ele se sentia prejudicado no balcão do primeiro andar, a gente brinca, né? A distância da impedância para ele tinha 13 metros, que era a altura que o elevador tinha que subir para ir lá falar com o prefeito. E ele era amigo do Flavinho, eu ia lá falar com o Flavinho. Então o prefeito é Tony, Flavinho, Turcão, sabe? É meio complicado essa relação de proximidade. Agora, quem é que consegue falar com o governador do estado? Se o Grapuabe não funciona, por exemplo, quem que consegue, por exemplo, dentro do Grapuabe hoje, o Grapuabe é um grupo de trabalho, para quem não sabe, que congrega várias secretarias e várias entidades estaduais que analisam o projeto de loteamento. E dentro dessas entidades tem a Secretaria de Habitação do Estado, que de 4 a 5 anos para trás começou a se ingerir nos projetos dos loteamentos, pedindo mudança de sistema viário, mudança de posição de área institucional, coisas que eles não têm competência nenhuma para fazer, porque as coisas, todas as prefeituras têm um corpo técnico que tem
e definir quais são as diretrizes de um projeto de loteamento. Aí quando vai lá para o tal do Grapuave, aparecem técnicos da cidade de São Paulo que vão dar palpite no projeto de São Carlos. O que eles conhecem de São Carlos para dar palpite no projeto de loteamento de outra cidade? Então, essa confusão é muito complexa. Tá? Eu sempre lutei, durante toda a minha vida de funcionário público, para que as prefeituras exercessem o poder que elas têm. Poder de polícia, poder de fiscalização. Tá? Isso é muito importante dentro de uma cidade, uma prefeitura forte. Uma prefeitura forte hoje é fácil de ter, porque com a estabilidade do funcionário público, hoje você não manda mais funcionário público embora quando muda a administração. Tem um problema do funcionário ficar acomodado? Até tem. Mas, por outro lado, a massa crítica daquela prefeitura, os cérebros formados durante 10, 15, 20, 30 anos, se mantém dentro da prefeitura. E esse pessoal tem que ser valorizado. Mas, por outro lado, chega um órgão de fora e vem dar palpite dentro de um loteamento que a prefeitura já fez até a pré-aprovação. Então, são coisas muito complexas, esse equilíbrio de poder público, né? Os poderes de cima querendo mandar nos de baixo. Infelizmente, o município, dentro dessa instituição, União, Estado e município, é o mais fraquinho. Hoje ele toma conta da saúde, toma conta da educação, da merenda da criançada, só que o dinheiro não vem. Infelizmente, o dinheiro não vem. As coisas, o dinheiro vai lá para cima e depois não acontece para baixo. Infelizmente. Bom, vamos continuar aqui. Bom, depois que tira as diretrizes, vai para a terceira etapa, que é uma pré-aprovação, que além daquelas diretrizes, você é obrigado hoje a fazer uma pré-aprovação do projeto urbanístico. Que eu achei muito interessante essa regra nova do Grapuave. Mas isso também não está resolvendo muito não, porque a Secretaria de Habitação do Estado continua dando palpite nos projetos que já foram pré-aprovados pela Prefeitura. Porque na realidade o Estado ela deveria tomar conta da parte ambiental, tanto da parte de água e esgoto, como da parte da agenda verde, né? Isso se a prefeitura daquela cidade não tivesse estrutura para resolver isso também, tá? Por exemplo, Sorocaba, o nosso serviço de água e esgoto lá, ele é autárquico e é municipal. E tem técnicos lá com muita capacidade. E não precisariam ter o crivo da CETESB em cima de um projeto de água e esgoto aprovado pelo nosso serviço de água, como tem hoje. É um negócio completamente desnecessário. Hoje nós temos uma Secretaria de Meio Ambiente montada, funcionando há mais de 10 anos, com técnicos, que não precisariam também de técnicos da CETESB para vir dar palpite no projeto que está sendo proposto e pré-aprovado pela Prefeitura. Então, a municipalização é uma coisa muito importante e que eu acho que nós, como técnicos, hoje eu já sou um ex-funcionário, mas eu acho que a gente tem que lutar para que a municipalização não aconteça só aonde os governos estaduais e federal queiram se livrar do dinheiro. Na hora da competência, ninguém quer largar a coisa. Para passar a educação, a saúde para o município, foi muito rapidinho. Agora, esse tipo de poder, entre aspas, que eles mantêm, eles não querem largar. E isso as prefeituras deveriam brigar mais. E a prefeitura só vai brigar se o corpo técnico da cidade, que são vocês, se mexerem e espremerem a prefeitura e espremerem o prefeito para que ele tenha um serviço de água bom, com técnicos bons, uma secretaria de meio ambiente eficiente, tá? E possa analisar os projetos da própria cidade. Por que a gente tem que ir lá bater placê para o Grapuave? É um absurdo. A cidade sabe para que
o que ela quer para ela. Não precisa de um órgão estadual para isso. Essa é a minha visão. E isso acontece a partir do momento em que você tem uma prefeitura forte. E a prefeitura só vai ser forte nesse sentido se os técnicos da cidade pressionarem a prefeitura. Bom, ali está a documentação para aprovação de um loteamento, né? O requerimento, o nome do interessado, o tipo do loteamento, a documentação infinita, né? Certidões de tudo quanto é lá, diretrizes, quintenário. Projeto, viu? Tem projeto também lá. A gente até brincava que em processo de loteamento a gente media por régua, né? Tá com 15 centímetros, 20, 25. Depois de 1 ano e meio, ninguém tinha aberto o projeto ainda para dar uma olhada nele. De tanto papel que vai dentro da aprovação de um projeto de loteamento. E ninguém dava bola para o projeto. Isso mudou um pouco. Com a tal da pré-aprovação, as prefeituras passaram a se preocupar com o projeto primeiro, depois atrás da papelada, né? E é papel para sair para o ladrão, né? Para vocês terem uma ideia, como Sorocaba tem um aeroporto, os projetos de loteamento lá têm que ser aprovados na aeronáutica. A aeronáutica hoje no Brasil está concentrada em Curitiba. Então se imagina só o que um projeto de loteamento viaja para ser analisado por técnicos de Curitiba. Imagine só. É tão complexo que hoje ninguém mais nem dá bola se foi aprovado ou não. Mas está na legislação, tem que aprovar. E outra coisa muito complexa também é a tal da garantia hipotecária. Isso é outra coisa também que é outro papel para inglês ver. A garantia hipotecária, na realidade, seria a garantia das obras do loteamento, né? O loteador, para ele poder vender o lote dele, ele tem que dar uma garantia das obras de infraestrutura. Como eu disse para vocês, eu trabalhei 40 anos na prefeitura de Sorocaba. Eu nunca vi, em 40 anos, um loteador que deu uma aprontada, sempre tem, né? Faz o projeto, vende e sai correndo, né? Isso é difícil, mas ainda acontece. E que a prefeitura tenha recuperado o prejuízo com a tal da garantia hipotecária. Então, as pessoas, na realidade, o empresariado, a maioria é séria e quer fazer a coisa bem feita. É uma minoria que cria problema. E por causa dessa minoria, cria-se uma burocracia desse tamanho. É outro conceito também que a gente tem que rever, de não criar tanta dificuldade, tanta coisa, por causa de 3, 4% que faz a coisa fora da curva. A maioria da população, nós temos que acreditar nisso. São pessoas de bem e pessoas bem intencionadas. Não é todo mundo sem vergonha que vive querendo dar tombo nos outros, né? Mas os loteamentos são regidos por leis federais, então são obrigados a ter toda essa parafernália de burocracia. Bom, aí os projetos de loteamento são aprovados mais ou menos em 180 dias, depois que toda a documentação é analisada. Primeiro se aprova lá no tal do Grapuário, volta para a prefeitura. Nessas alturas, a prefeitura já fez toda a tramitação dos seus projetos, correto? Porque entre a entrada no Grapuabe e a saída do projeto dentro desse grupo de estudo, vai mais ou menos uns 90 dias. Legalmente, eles têm 60 dias para aprovar o projeto, mas isso não acontece. Eles não conseguem aprovar. A quantidade de projeto é muito grande pelo número de técnicos que eles têm. Então, normalmente demora muito mais. E nesse prazo dá tempo da prefeitura aprovar os projetos, cada um na sua área. Meio ambiente aprovar o projeto de arborização, serviços públicos aprovar a iluminação pública, que hoje é competência municipal,
a Secretaria de Transporte aprovar o projeto de pavimentação, água e esgoto aprovado no serviço de água. Aí você vai falar para mim, em 180 dias consegue fazer isso? Dá para fazer. Sabe o que vocês podem fazer? Propor para a prefeitura? Montar um mini Grapuabe municipal. Como que faz? O loteador apresenta os projetos separados em pastinhas diferentes: projeto de água, projeto de esgoto, projeto de iluminação, projeto de pavimentação, projeto de arborização, projeto de drenagem. São os 6 projetos. Cada secretaria pega a sua pastinha, faz uma análise e dá um comunique. Pensou que maravilha? Um comunique no projeto de loteamento seria o melhor dos mundos. Isso pode ser conseguido, tá? Então é uma coisa para vocês discutirem com um pouco mais, porque é uma coisa muito específica, mas é possível de se fazer também, tá? Aí tem um projeto de um loteamentinho cheio de cota para todo é lado. Bom, aí no loteamento fechado, normalmente, assim que o projeto do loteamento é aprovado, passa-se a desenvolver a aprovação do loteamento fechado. E normalmente, esses loteamentos fechados, eles têm que ter a constituição de uma associação que congregue todos os moradores, tá? Por isso que é importante aquela certidão de diretriz dizer que se é possível ou não fazer o fechamento. Porque daí monta-se a associação dos moradores, tá? E quando o cara compra o lote dele, ele já entrou dentro dessa associação, ele virou sócio automaticamente. E daí monta-se a associação com o estatuto, o registro do loteamento, CNPJ, e monta-se um processo de fechamento, com a planta de fechamento e com a planta da portaria. Aí sai lá um alvarazinho de construção do muro e da portaria, tá? Tramita na Secretaria Jurídica para analisar a documentação, transporte, meio ambiente e obras. Aí sai o alvará de construção do muro e da portaria, tá? E com a conclusão das obras de infraestrutura do loteamento, quer dizer, quando o loteador termina a água, esgoto, drenagem, asfalto, aí sai o tal do TVO, né? Que é o termo de verificação de obras. Aí o loteamento é considerado fechado com o habite da portaria. Sorocaba tem um passo que é um decreto. Então aprova o loteamento, sai o TVO, cria-se um imposto de lote por lote, né? Que a partir daí você pode até aprovar as casas dentro do loteamento, e sai um decreto de aprovação do loteamento e um decreto de fechamento. São 2 decretos assinados pelo prefeito, tá? Isso daí tem uma característica assim, dar publicidade para aquele ato, porque o loteamento ele é uma obra pública feita pelo particular sem licitação, tá? Quando você vai fazer uma escola, a prefeitura faz o projeto da escola, licita, alguém pega a obra, constrói e o município usa. Um loteamento, ele não precisa de licitação, mas ele é uma obra pública. Porque de um loteamento surgem ruas, surgem praças e surgem áreas de escolas. Só que ela tem uma legislação especial de tal maneira que você não precisa licitar. É a única obra pública que acontece com a vontade do empreendedor, tá? Qualquer outra obra pública precisa de uma licitação, projeto e licitação. O loteamento não. O loteamento é uma obra pública que é desenvolvida pelo empreendedor, dependendo apenas, único e exclusivamente da vontade dele. Eu tenho uma terra, eu vou lotear. Se ele não tiver essa vontade, hoje existem outros artifícios através do Estatuto da Cidade que obrigaria, em tese, alguém a usar o terreno que não é bem utilizado.
Mas esse Estatuto da Cidade ainda, ele é uma lei relativamente nova e ela está sendo ainda mais bem trabalhada e detalhada, né? Então ainda a gente não consegue fazer com que as áreas acabem ficando estocadas sem que seja dado um destino para o projeto para elas. Ainda a gente não consegue. Mas isso daí, rapidamente, como se aprova loteamento lá em Sorocaba. Depois tem a parte de execução e fiscalização das obras, que tem que ser acompanhado por um grupo de fiscalização, até que saia o auto de vistoria lá no finalzinho. Essa parte não é muito interessante para vocês. Olha lá, o TVO deve sair mais ou menos em 60 dias, tá? Após o SAI e a CPFL. CPFL é a companhia de energia lá da nossa região, que também é um transtorno para aprovar projeto, que Deus nos livre. Mas eles estão lá. Tá? Bom, aí o loteamento é registrado com o TVO e ele passa a existir, e a partir daí é lançado o imposto dele de lote por lote. Tá? Basicamente é isso. Agora eu vou falar uma coisa que eu acho que é de muito mais interesse para vocês do que a aprovação de loteamento, que é a nossa lei de contorno. Essa lei de contorno, eu até coloquei esse comecinho dela aí, para prestar homenagem para esse vereador aí, Francisco Mocô Iabico, nosso querido Mocô. Esse rapaz, ele foi funcionário da prefeitura, aí ele vivia reclamando da legislação, que as coisas não aconteciam, que não mudava e tal, até que nós falamos para ele, pô, vire vereador, vai lá e arrume as coisas então, né? Pois ele virou vereador, ficou três mandatos na Câmara. Largou a prefeitura e foi ser vereador, ficou 3 mandatos lá. Ele revolucionou as legislações, corrigiu o Código de Obras, complementou o plano diretor. Ele fez o diabo na Câmara, com um japonesinho baixinho. Infelizmente, há 15 dias atrás, ele teve um AVC, está sofrendo, coitado. Mas ele deixou coisas interessantes e importantes. E entre elas, essa lei do contorno. Essa lei do contorno, ela não serve para qualquer obra. Tá? Isso é uma coisa que tem que ficar claro também. Tá? Ela serve para projetos unifamiliares, tá? E para salão comerciais até 2 pavimentos. Tá? Então, se for obra pequeno porte, tá? E um unifamiliar, nós temos em Sorocaba a famosa lei do contorno, que ele falou que em 15 minutos a planta está aprovada. E eu vou contar o segredo para vocês como que ela acontece. Então tá aí. Vamos lá. Qualquer obra relativa à construção, ampliação ou regularização de residência unifamiliar ou salão comercial de até 2 pavimentos deverá ser assistido por um profissional devidamente habilitado e cumprir as exigências estabelecidas nessa lei. Aí tem uma coisa muito importante. Nós brigávamos nessa época com a Câmara, que a Câmara de Sorocaba queria que projetos pequenos não precisassem de engenheiro. Foi uma guerra. E na época, o IABIC fez questão de colocar esse artigo primeiro, embora não seja a competência do município definir que o projeto tem que ter responsável técnico. Isso é responsabilidade do CREA, né? Mas ele fez questão de abrir a lei do contorno com esse artigo para apaziguar os vereadores da Câmara. Entendeu? Então, isso daí, para nós, teve uma importância muito grande na época. Tá? Porque se imagine só, esse projeto pequeno não precisa de responsável técnico, né? É um absurdo, mas a gente brigou durante muitos anos. E esse artigo foi a pá de cal nessa brincadeira que a Câmara de Sorocaba queria inventar. Tá? Projetos até 70, 80 metros quadrados não precisaria de responsável técnico. Olha o absurdo. Tá?
e excluía também dessa lei de contorno, no parágrafo único, os projetos que precisam de vigilância sanitária. Então, por exemplo, se você vai fazer um salão comercial, você pode até construir o salão comercial. Agora, se você vai pôr lá um botequinho, uma lanchonete ou um restaurante dentro daquele salão, daí você tem que aprová-lo para uma adaptação na vigilância sanitária. E aí tem sentido, porque você está falando de saúde pública. Tá? A construção você pode fazer rapidinho, mas a adaptação ou deixá-lo em condições de funcionar alguma coisa que precise de vigilância sanitária, a lei não abrange isso daí. Tá? Olha lá. Aí está o pulo do gato. Então, para início da obra, da ampliação ou regularização a que se refere o artigo 1º, o requerente deve apresentar na prefeitura o comunicado de início de obra. Não é um requerimento pedido para aprovar, é um requerimento dizendo: vou começar a construir a minha casa. A diferença de requerimento para pedir para construir. Tá? Tá lá. Comunicado de início de obra está na terceira linha. Ou comunicado de regularização, padronizado pela municipalidade, devidamente assinado por ele, quer dizer, o interessado proprietário, e pelo responsável técnico, junto com a documentação do imóvel. Tá? O proprietário da obra ou interessado, devidamente autorizado, e o responsável técnico devem se certificar de antemão na prefeitura se há restrição de qualquer natureza sobre o imóvel. Tá? Então, por que isso? De repente, o seu terreno está numa APP, você não vai poder construir. Ou vai passar uma avenida lá, o plano diretor da cidade definiu que naquela quadra daquele loteamento vai passar uma avenida. Então, você não pode construir lá. Então, esse tipo de verificação deve ser feito antes de você preparar seu projeto. Tá? As coisas não acontecem de uma maneira espontânea e irresponsável. Existe uma responsabilidade muito grande do técnico nessa lei do contorno. Tá? Porque se você só tem o contorno da casa, tudo que acontece no projeto dentro da casa é de responsabilidade do técnico. Ele que vai ter que saber qual que é a dimensão mínima do banheiro, a dimensão mínima do dormitório, qual o tamanho da janela que tem que ter, e a porta também, né? Eu enjoei de ver casas que o cara queria pôr porta no dormitório com 70 centímetros. Pô, com 70 centímetros não passa a cama, cara. Entendeu? E as pessoas querem pôr, entendeu? Então, mas, por outro lado, se tem um código de obras que está bem definido como que tem que fazer o projeto, essa responsabilidade tem que ser do técnico que vai fazer o projeto. E a ideia dessa lei era exatamente isso: transferir essa responsabilidade para o técnico, para quem tem que ter. Tá? Não para o técnico da prefeitura que virava um corregedor de projeto. Não um aprovador, um corregedor. Porque os colegas faziam o projeto de qualquer jeito e jogava dentro da prefeitura. Um técnico de lá pegava e ficava corrigindo as coisas que estavam erradas. A lei do contorno, ela agilizou, mas por outro lado, ela jogou uma responsabilidade muito grande nas costas de quem deve ter a responsabilidade, que é o responsável técnico da obra. Tá? Então vamos lá. No parágrafo 2º, entende-se para fins dessa lei salões comerciais de 2 pavimentos, aqueles que foram compostos por térreo, primeiro e eventualmente até um subsolo. Tá? Isso é só um detalhezinho. O comunicado de início de obra ou comunicado de regularização deve conter as informações abaixo descritas. A lei, ela determina o mínimo que tem que ter naquele informativo de início de obra. Identificação do proprietário, identificação do responsável da sua RT, a identificação do terreno e a sua inscrição municipal e os dados da construção. E um croquisinho do contorno, que eu vou mostrar para vocês. E um memorial descritivo de obra. Tá? Memorial descritivo de que tipo de alvenaria você vai usar, que tipo de revestimento você vai fazer,
que tipo de pintura você vai adotar, qual telhado que você vai pôr, se é de barro, se é metálico, se é fibrocimento ou de plástico, sei lá, cada um faz o seu projeto, mas teria que ter pelo menos um memorial descritivo, tá? E um termo de compromisso de obediência às normas municipais, para depois ninguém alegar que fez sem saber o que estava fazendo. Os tributos incidentes na obra terão como base de cálculo os dados contidos no comunicado. Então, todo projeto gera emolumentos e ISS. E esse cálculo é feito com a informação de quantos metros quadrados vai ter na obra. Tá? Então, dentro daquele formulário, tem um campo onde você colocava a área. Tá? Ali, aos 15 minutos ali, ó. O protocolo do comunicado será o alvará provisório. Então, você já passou pela topografia para saber se o seu terreno tem algum problema de incidência, tem algum problema de APP. Não tem nada, não tem nenhum problema. Você monta a papelada, passa pelo departamento de topografia, que tem que ter um funcionário full time atendendo o balcão, que vai ter uma filinha lá de pessoas que vão levar o papelzinho lá, o técnico, certo? Para bater o carimbinho que aquela obra não tem nenhuma interferência de desapropriação ou que impeça a sua aprovação, tá? O protocolo do comunicado será o alvará. Então ele pega lá o formulário, vai na topografia, pega um carimbinho, chega no protocolo e entrega para a moça do protocolo. Todo protocolo gera um protocolo, certo? O de Sorocaba, inclusive, era um negocinho de 10 por 10. Atrás desse papelzinho estava escrito alvará provisório número tal. Sua planta estava aprovada para você construir. E isso, se você não tivesse uma fila muito grande no guichezinho da topografia, em 15 minutos você estaria com a sua plantinha aprovada. Aí uma mudança forte de paradigma, é uma mudança forte, que transfere a responsabilidade interna do projeto para o técnico. O cara que vai fazer projeto tem que saber fazer projeto. Ele vai ter que estudar o código de obra. E se ele não entender, ele vai ter que ir lá na prefeitura conversar com o técnico para explicar e aprender. Esse é o pulo do gato. É a responsabilidade para quem tem. Funcionou? Sim. E maravilhosamente. Agora, tem um outro segredo lá. Você vê que está escrito lá, o protocolo do comunicado é o alvará provisório, certo? Por que isso? Porque ele vira definitivo quando você paga a primeira taxa, a primeira parcela dos emolumentos e do ISS. Sorocaba divide em 6 parcelinhas aí. Tem prefeitura que cobra antes, né? A taxa de ISS e emolumentos. Votorantim, que é grudado lá com a gente, você paga para protocolar. A prefeitura de Sorocaba cobra o projeto aprovado e ainda faz um carnezinho tipo baú da felicidade, com 6 parcelinhas para você pagar em suas prestações. Pagou a primeira prestação, o alvará provisório virou definitivo e você está com a sua obra regularizada. Tá? Olha lá, o alvará disposto no artigo, no parágrafo 1º, terá validade até a data do vencimento da próxima parcela. Então o que acontece? Se você pagar parceladinho, se você não pagar a segunda, o alvará cassou. Aí o doutor Juliano manda a fiscalização embarcar a obra. Entendeu? Até isso foi pensado. Tá? A responsabilidade do técnico em saber fazer o projeto e do dono da obra tem pelo menos a responsabilidade de pagar os emolumentos, porque tinha os espertinhos que pagam primeiro e não pagam mais depois, entendeu? E hoje lá em Sorocaba não se bloqueia mais a BITS por falta de pagamento ou débito no imóvel. Era uma prática que a prefeitura de Sorocaba tinha, o Ministério Público deu uma cacetada e
não podem mais fazer isso. Existem algumas prefeituras, não sei como é que é aqui, que não deixa você protocolar se você estiver devendo imposto no lote. Não sei se São Carlos é assim ou não. Sorocaba foi durante muitos anos. Para você protocolar qualquer pedido, se o lote tivesse débito, não protocolava. O Ministério Público, isso aí não tem sentido. A vinculação de uma coisa com a outra. Para imposto atrasado existe execução fiscal. Esse é o trabalho da prefeitura. Lançar, cobrar, e se não pagar, faz execução fiscal. Tá? Bom, aí vamos lá para o artigo 6º. Se a obra for concluída irregularmente, são aplicadas ao proprietário e ao responsável técnico multas previstas no Código de Obras e demais leis pertinentes. Aí entra de novo a eficiência e a vontade da prefeitura em bater em quem errar. Tá? O paternalismo brasileiro é outro problema sério. Essa mania de passar a mão na cabeça dos amigos. Né? Tá? E é isso que a gente deveria tentar evitar. Olha lá. Artigo 7º. Ao final da construção, o proprietário e o responsável deverão apresentar ao setor competente o comunicado firmado no término da construção, de acordo com os dados apresentados. É o pedido de habites, né? Tem lá em Sorocaba o pedido de habites, é um formuláriozinho cheio de cruzetinha lá para você preencher e pôr a área, tá? Cada cidade tem a sua. As alterações ocorridas durante a construção deverão ser comunicadas. Por exemplo, se você aumentou a casa, né, fez um cômodo a mais e tal, no habites você comunica. Não precisa trocar o contorno. Lógico que você tem que observar recuo, iluminação, ventilação, papapá. Porque se a casa ou o salão estiver errado, vai ser demolido. Esse é o pulo do gato. Dá a responsabilidade para quem tem. Tá? 8º. Essa lei deverá ser aplicada para procedimentos online. Aí a coisa pegou. Eu vou contar para vocês. Quando a prefeitura implantar a infraestrutura adequada para tal propósito. Em caso da obra ser objeto de financiamento, isso é outro problema. Por meio de seu órgão técnico, poderá certificar a aprovação do projeto nas vias das plantas arquitetônicas. Os órgãos financeiros que financiam casa, Banco do Brasil, Caixa Econômica, querem porque querem a planta aprovada. Então, quando é obra financiada, depois que você aprova o contorno, você apresenta lá uma plantinha dentro do padrão normal. Selinho, planta, corte, fachada, telhado, tudo que um projeto tem que ter para receber essa autenticação, na realidade. Não é uma aprovação para você poder levar na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil para você pleitear o teu financiamento. Tá? A lei é isso, não tem mais nada. Vou mostrar para vocês agora o modelito do comunicado de início de obra. Estão vendo? Não é um requerimento pedido para aprovar. É uma mudança muito grande de paradigma. Ó, comunicado de início de obra. Tem nome, endereço, local da obra, um monte de xizinho. Ali o quadrinho de áreas. É que está meio ruim. Né? Lá atrás tem aqui, ó. Esse quadrinho aqui, ó, vocês vão ter que acreditar em mim. É onde a topografia dá de acordo para que a obra seja, para que o comunicado seja protocolado. Tá? Já tem até o campo prontinho para isso daí. E a assinatura dos dois agentes do negócio, né? O dono da obra e o responsável técnico. Tá? Ali tem mais algumas coisinhas de informações e tal. Tudo que é necessário para que isso daí depois vire um elemento fiscal. Porque a prefeitura vive de tributo, correto? Como que ela arrecada dinheiro? Através de tributo. E isso é importante para que seja lançado depois, quando a obra vai para depois do habite.
E também tem aqui o contorno, como que é. No primeiro quadrinho lá em cima, você faz um croquisinho de localização, tá? Hoje a prefeitura está pedindo 3 ruas, porque com 2 só você pode errar a esquina, sei lá, frescura, mas estão pedindo. Do lado direito tem algumas informações de zoneamento e a plantinha de contorno com os recuos de frente, o recuo de fundo e o tamanho do corredor. Isso daí era manual. Você preenchia o comunicado de obras, desenhava o croquisinho com o contorno, levava na prefeitura, topografia. Aí eles quiseram melhorar e a coisa pegou. Foi informatizado. Agora o prazo ficou mais longo e está mais difícil de aprovar, por incrível que pareça. Porque você tem que, para protocolar, você tem que montar esse papelzinho, assinar, escanear e mandar para a prefeitura, via sistema. Tem lá um programa que a prefeitura comprou. Aí o técnico, ele analisa se está tudo certo, libera, imprime aquela papelada e monta um processinho. Só criou dificuldade. Na realidade, foi um passo para trás. Parece piada. A informatização, nesse caso, não funcionou. Estava conversando. Tem jeito de melhorar isso. Lógico que tem. Você pode, de repente, criar assinatura digital, sei lá, outro sistema, criptografado, fotografado, escaneado, inventar alguma coisa para que possa ser agilizado. Mas até agora, lá em Sorocaba, eles não conseguiram achar uma solução para isso. Está informatizado e ficou pior. Está todo mundo reclamando. O usuário e os técnicos da prefeitura. Eu nunca vi uma coisa desagradar tanta gente ao mesmo tempo. Entendeu? O sistema velho de papelzinho funcionava muito melhor. Tá? Quer dizer, esse sistema, na realidade, o que ele proporcionou? Para o usuário, engenheiro, arquiteto, facilitou muito, porque ficou muito mais rápido. E a grande quantidade de projetos são projetos desse nível. Projetos de construção unifamiliar e de salão comercial. E o que aconteceu? Sobrou mais tempo para os técnicos da prefeitura poderem analisar os projetos mais complexos. Porque os projetos mais complexos, como, por exemplo, conjuntos habitacionais, condomínios de prédio, supermercado, hospital, esse continua dentro do mesmo batidão. Você tem que apresentar um projeto com todas as folhas, corte, fachada, leva 4, e esse projeto vai passar pela Secretaria de Meio Ambiente, que o terreno pode ter APT, pode ter árvore, vai passar pelo serviço de água, vai passar pelo trânsito, vai passar por todas as secretarias. Então continua a mesma via cruzes, mas projetos mais simples teve uma agilidade muito grande. Tá? Não houve nenhuma dificuldade com o pessoal, ele foi implantado rapidamente e só teve uma coisa que foi importante na sua implantação. O outro sistema foi proibido. Porque se você ficar com os dois, daí você não consegue virar essa página. Isso foi uma coisa muito importante também que eles fizeram. Eles não que proibiram, mas não que proibiram, não. Eles proibiram protocolar projetos de arquitetura com esse tipo de obra. Tá? Através apenas de comunicado. Tá? Essa é a nossa experiência. Se tiver alguma pergunta. A respeito da obra ser executada em desacordo. O senhor falou que a
pessoa, no decorrer da obra, ela pode estar fazendo uma alteração no projeto e depois, ao final da obra, ela comunica, né, aquela mudança que foi executada. Se ela estiver dentro da legislação, ela consegue o ABITS normalmente e certo. Agora, se tiver em desacordo, tem aquela penalidade que seria a demolição da obra que foi feita em desacordo. Essa penalidade se restringe única e exclusivamente à demolição ou tem alguma penalidade financeira, monetária, vamos dizer assim, em dinheiro? Bom, como nós estamos ainda no Brasil, ainda existem lá em Sorocaba as leis de legalização. Tá? Então, dependendo do que o cara fez, admite-se que aquela obra continue lá. Mas tem algumas características especiais para admitir que ela continue lá. Tá? Se for alguma coisa que extrapole índices de aproveitamento, né, ou índices construtivos, né, aproveitamento ou ocupação, se tolera e acaba ficando pela lei de legalização. O que o Ministério Público não deixou, e a Prefeitura teve que tomar um pouco mais de cuidado, foi quando há problemas de ventilação e iluminação. Aí o cara tem que reformar a casa dele sob pena de ser ajuizado numa ação de demolição. Essa que ficou desse jeito, entendeu? Existe dentro da legislação lá uma lei de legalização que ela vai até outubro ou novembro deste ano aqui, tá? O Ministério Público já mandou um recado para a Câmara que é a última. Se for a última, ótimo. As coisas voltam a andar no trilho. E é o que a gente espera. Eu queria saber se Oi, boa noite. Nós somos. A pergunta, nós dois estamos curiosos. Eu sou arquiteta de engenharia civil, nós somos da PROAB. A gente está curioso para saber se, com esse novo procedimento, por acaso aumentou o padrão de. As ocorrências de irregularidade, de desacordo, entendeu, das obras em relação ao Código de Obras. Porque, como não tem uma aprovação mais cuidadosa do projeto, a gente quer saber se, entendeu, aumentou as obras clandestinas ou irregulares? Irregulares, não clandestinas, as obras unifamiliares e tal, em desacordo com o que é exigido no Código de Obras, entendeu? Então esses casos, como você falou, que a promotoria está pegando no pé, né, para não ter ambientes insalubres, etc. Então, o município de Sorocaba conseguiu fazer uma avaliação se, né, no procedimento anterior, quando você tinha um projeto mais detalhado e o técnico da prefeitura observava se né, o dimensionamento dos ambientes estavam de acordo. E agora, nessa lei do contorno, né, então comparando esses dois procedimentos, na lei do contorno aumentou o número de ocorrências de obras irregulares, entendeu, em desacordo com as exigências de padrões mínimos de qualidade? Entendeu? O que acontece é o seguinte, na realidade, quando a pessoa quer construir de acordo, ela procura um técnico. A gente perguntou, às vezes o técnico pensa que interpretou de acordo a lei. Mas a maioria faz certo. A grande maioria faz certo. O que a gente percebeu é que as obras que foram aprovadas através de contorno, elas estavam dentro do padrão necessário. O que acontece é que quando a pessoa não quer fazer de acordo, ela faz sem nada. O que nós não temos em Sorocaba, não conheço Sorocaba, mas nós não temos um corpo de fiscalização efetivo. O grande segredo para você manter as coisas corretas é você ter um corpo de fiscalização ativo, com um número suficiente para a necessidade de uma cidade do porte de Sorocaba, que tem 700 mil habitantes. É uma cidade muito grande.
Tá? E isso a prefeitura não tem. Tá? Então, a gente não conseguimos medir isso, se melhorou ou piorou. O que nós constatamos é que as obras que foram aprovadas pelo contorno, tá, sempre mantiveram o padrão técnico necessário. Dificilmente nós temos problema. O que acontece é o seguinte: Sorocaba tem uma outra característica também. Quem dá o habite na casa é o próprio técnico. Não tem fiscalização nem vistoria da prefeitura depois. A responsabilidade é totalmente do técnico. Mesmo aprovando o projeto nos padrões normais, com corte, fachada, de água 4, lá, na hora que ele fosse dar o habite, ou pedir o habite, quem diz se a casa está de acordo com o projeto ou não é o mesmo técnico que aprovou, foi o autor e o responsável pela construção. Ele assina sobre as penas da lei que aquele projeto está de acordo. E esse projeto não é vistoriado. Não tem mais vistoria. Tá? Aquela velha história de que dentro do Fusquinha da prefeitura tinham 3 técnicos e um motorista. Então era R$5 para cada um, tinha que ter R$20 na obra para poder ter o habite, acabou. Quem dá o habite na obra hoje, de uma obra na cidade, é o técnico. E de qualquer porte. Não importa mais o tamanho. Não é só para a lei do contorno, para qualquer obra. Pode ser um conjunto habitacional de 25 prédios, de 12 pavimentos cada um. Quem dá o habite naquela obra é o técnico da obra. A prefeitura não faz mais vistoria. E ela lança fiscalmente o que está na planta. Então, porque a gente constatou que quando o pessoal não quer, ele constrói clandestino. E quanto mais dificuldade você cria na legislação, mais clandestinidade acontece. Tá? Isso a gente constatou no último levantamento aerofotogramétrico. A quantidade de construção feita sem planta, sem nada na cidade. Quase 25% a mais de área construída. É um absurdo. É um grande absurdo. Então, a gente achar que o fato de ter a planta desenhada, detalhada, poderia levar a obra errada, não foi constatado. Constata sim que quanto mais burocracia, mais clandestinidade. Infelizmente. Agora vocês têm que pegar o nosso secretário aqui, pegar uma cópia dessa lei e implantar. Eu sou o Flávio, da Secretaria de Educação de São Carlos. Deixou meio perplexo algumas pessoas aqui de que não tem a vistoria no momento do habite. Acho que está todo mundo meio congelado. Quando nós implantamos isso, já tem 20 anos isso, foi implantado. Foi exatamente pela falta de fiscalização, não de fiscalização, pela falta do elemento fiscal. Tá? Imagine só, hoje Sorocaba tem 6 fiscais de obra. 6. Não é 60, é 6. Você acha que uma cidade daquele tamanho, com 6 fiscais, consegue dar? Não, é impossível. Nem fiscaliza o que deveria fiscalizar, correto? Então, mas para esse procedimento do habite, foi feito reuniões com a Associação dos Engenheiros. Tá? Todo mundo, vamos para isso, porque a responsabilidade é muito grande. Certo? Você tem que atestar que o que você fez está certo. E assina lá, sob as penas da lei. E assina. Entendeu? Ah, mas tem gente que faz uma coisa e assina outra. Bom, a gente tem que partir do pressuposto que as coisas devem ser feitas corretamente. Tá? Esse paradigma foi adotado e nós estamos usando até hoje. E tem dado certo. Né?
Eu ia até perguntar, porque nesse projeto, nós temos o projeto simplificado, só que ele é analisado. E tem um contorno da construção, mas toda a parte externa ele tem que informar. Porque tem a pré-habilidade, você tem algumas outras coisas que tem que ser apresentadas aqui que existem, até o portão basculante, não abrir para fora. Então, aí eu ia perguntar, mas como você falou que não tem essa vistoria, então, nós temos até algumas figurinhas carimbadas, a gente fica pensando, pô, vai ter esse daí, a gente já vai estar esperando já sancionar a lei e já começar a aprontar. Uma coisa que a prefeitura tentou fazer o controle, mas também não conseguiu, foi as calçadas com degrau. Todo mundo quer fazer. Sorocaba, ela é muito morro, né? Ela não é uma cidade plana. Então a gente tem muito esse problema de soleira, né? Então cada um faz a sua rampa na calçada. Todo mundo, então fica aquelas ruas cheias de. Aí vamos fazer o seguinte, vai ter que apresentar uma foto com a calçada que ele fez lá, para não ter o degrau. Resultado, não saía mais a BITS. Parou a BITS. Porque todo mundo faz degrau na calçada. Então não tem. Existem algumas coisas que anda ou deixa. Você não tem como colocar na cabeça desse pessoal que a calçada tem que ser uma calçada retinha, bonitinha. Agora, desculpa, dentro do novo plano diretor, foi feita uma sugestão que a gente imagina que possa melhorar um pouco isso. Dentro das obras de infraestrutura do loteamento, a calçada vai ser uma obrigação do loteador daqui para frente. Mas eles alteram. Mas pelo menos o cara vai ver que a calçada já concretadinha talvez salve algumas, mas isso vai ser um teste na realidade. Eu particularmente. O Ministério Público não intervém na questão da acessibilidade? Não. Aqui intervém. Nesse aspecto não. Tem até bairro antigo já, foi acionado o Ministério Público, está mandando e nós vamos ter que, talvez até reduzir o leito calçado para poder fazer essa acessibilidade. Para melhorar. Essa é outra discussão. Lá em Sorocaba tem um jurista lá, ele é ex-promotor público, ex-prefeito. Ele entrou agora com não sei o que é lá, dizendo que a calçada não é problema do morador. A calçada, como ela faz parte da rua e a rua é pública, quem tem que fazer a calçada é todo público, não é morador. Aí piorou mais ainda. Imagine só se a prefeitura tem condições de fazer calçada. Né? Então, é muito pouco dinheiro para muita exigência. Essa que é a realidade. Se nós fôssemos um país rico, nós temos o tamanho da Austrália, mas não temos dinheiro da Austrália. Esse é o grande problema. Não temos dinheiro para tanta coisa. Nós temos que priorizar o que é mais importante, entendeu? Agora, esse negócio de calçada é muito complexo. Os degraus são fica muito ruim. Aí resolveram abandonar o pedido da fotografia, porque não saía mais a BITS para ninguém. São coisas que precisa pensar em como adotar esse tipo de regra, porque você pode dar um tiro no pé. Tá? Teve um caso muito emblemático lá em Itu. Para dar alvará de funcionamento de qualquer atividade, o prédio tinha que estar adaptado à NBR 950. 2 anos sem nenhum alvará expedido. Nem conseguia fazer. Entendeu? Aí, então são coisas que eu não sei quem que pensa. Tudo bem, é o ideal, lógico que é o ideal, eu acho que é importante. Mas se você entra numa dessa de travar, ou faz, a coisa não vive. Então, essa lei, ela, acho que ela é de 2007, se eu não me engano. Ela já tem uma certa idade. Ela virou muito bem, entendeu?
Nós fizemos um teste, na realidade, um pouco antes dela, no final de 97 e 98. Com a aerofotogramétrica, a fotogrametria, né? A prefeitura disse que ia lançar e cobrar multa de quem tivesse obra. Então daí nós lançamos lá um negócio chamado cadastro espontâneo. Então quem tinha área a mais construída sem planta aprovada, ia lá e declarava para pagar o imposto daquilo para não pagar multa. Vocês não imaginam o tamanho da fila. Eu acho que todo mundo na cidade tinha alguma coisa clandestina na casa. A coisa mais incrível. Então é um problema de educação. Não é só você investir em bater no cara. Tem uma fiscalização. Quando eu falei que isso surgiu porque não tinha fiscalização, mas mesmo que tivesse a fiscalização, eu acho que antes de você ter uma fiscalização que multe, você tem que ter, na realidade, educação. E começar com os técnicos, com os colegas. Mostrar para os colegas que eles têm que começar a incutir na cabeça dos outros que deve fazer as coisas certas. E não é pecado você fazer a coisa certa. Entendeu? A lei do Gerson no Brasil, ela tem que ser extinta. Não é possível todo mundo querer levar uma vantagem. Entendeu? Então esse conceito de ser honesto, fazer a coisa direitinho, tem que ser colocado devagarzinho para ver se a gente consegue melhorar. Porque lei nós temos para tudo. Nós temos lei para tudo. O que eu acho que falta é vontade. Vontade do pessoal para se adaptar e fazer a coisa certa. E alguém tem que dar o primeiro passo. Essa lei aí, realmente, ela veio na esteira do habite dado pelo técnico. Tá? E ela foi um avanço muito grande. Tá? Eles estão querendo melhorar, estavam até pensando em usá-la para projetos maiores, mas ainda não apareceu um corajoso que faça isso. Sempre especificado para qualquer porte. Para qualquer porte. Tem que mostrar externamente a plantação. Mais alguma pergunta? Gostaria de pedir também que vocês preenchessem a avaliação antes do final da palestra, por favor. Boa noite. Meu nome é Alencar, sou da Prefeitura, secretário de Habitação. E eu, como fiscal, até realmente fiquei um pouco perplexo. Realmente é uma ideia inovadora, só que traz um pouco de receio pelo excesso de liberalismo. E a minha questão é, em Sorocaba, parece que deu certo, né? Simplificou bastante o procedimento. Só que, como o nosso diretor aqui disse, aqui em São Carlos, primeiro, todo porte da cidade é diferente. Então, tudo que a gente adotar agora, quando a cidade chegar ao patamar de Sorocaba, 700 mil habitantes, será bem diferente. Então, se a gente adotar procedimentos muito liberais, a cidade vai crescer desordenadamente. E a ideia do poder público é controlar esse crescimento de maneira organizada. Aí a questão em Sorocaba, hoje com 700 mil habitantes, essa lei funciona. Daqui 10, 20 anos, a cidade vai crescendo exponencialmente. População, você acredita que essa liberdade que tem e toda essa responsabilidade, o poder público, que seria a prefeitura, abrindo mão de qualquer fiscalização, seria viável para daqui? Porque hoje pode ter simplificado, mas eu fico pensando e os princípios da administração pública, que é o acompanhamento do poder público, o mínimo deve existir. Por exemplo, essa questão da acessibilidade. Aqui em São Carlos, antes não tinha essa preocupação. Hoje, a maioria dos prédios comerciais ou multifamiliares, você vê com rampa acessível, rota acessível, estacionamento exclusivo para cadeirante. Pra você ter uma ideia, Sorocaba tem até vaga para grávida lá.
Saiu recentemente uma lei lá que é obrigada a ter lei para vaga para grávida, para idoso, para isso, para aquilo. E todo mundo tem isso daí. Entendeu? Inclusive está criando uma certa dificuldade em adaptação de prédios existentes já, prédios antigos. E você não tem condições de colocar essas vagas que a lei hoje está exigindo. Então, esse tipo de projetos são projetos muito pequenos. Dificilmente alguém faz um projeto de um salão comercial de 600, 700, 800 metros quadrados por uma lei de contorno, porque ele vai ter já a preocupação de fazer a adaptação da sua atividade de maneira que depois você não venha ter problema. Se você faz o seu projeto lá, um barracão um salãozinho de 1000 metros quadrados, não é salãozinho, mas você pode usar isso daí. E depois você vai adaptar para por a atividade, aí você não consegue. Aí você começa a ter problema. Entendeu? Então, esse tipo de projeto, ele pegou muito para residências unifamiliares e salãozinho pequeno. Porque o salão, a hora que ele sai do pequeno para o médio ou para o grande, ele já não entra nisso daí. Porque o cara não tem coragem de fazer um projeto no contorno e depois ele vai ter problema na hora dele utilizar. Com vigilância sanitária e outras coisas mais. Entendeu? Então, no começo, eu tinha essa preocupação que você tem. Eu fiquei... Meu Deus do céu, o pessoal, até salão comercial, residência unifamiliar, tudo bem, temos os problemas das calçadas descompensadas. Né? Isso daí eu não sei como corrigiria isso. Mas salão comercial é muito pequenininho, são barzinhos pequenininhos, sabe, de bairro. Ele saiu para o porte médio, o pessoal já não usa essa lei. E tem essa preocupação de ter vaga. O plano diretor hoje, ele tem esse nível de exigência. Tá? Por exemplo, lá em Sorocaba, você é obrigado a ter vagas a partir de 300 metros quadrados. E dificilmente alguém faz um salão comercial usando lei de contorno por um salão de 300 metros quadrados. Porque outra coisa que desmistificou. O que acontecia? O pessoal que ia aprovar um projeto comercial com a atividade já definida sofria com a burocracia. Correto? Se eu quero fazer lá uma padaria, eu vou ter que passar pela Secretaria de Transporte e Vigilância Sanitária. Correto? Muito bem. Então, o que inventaram? Sempre tem. Salão de uso indefinido. 4 paredes, uma porta e uma janela no fundo. Acabou. Bom, então ele fazia lá o barracãozinho dele como salão indefinido. Aí ele ia pôr a padaria. Ele chamou a vara da vigilância sanitária. Chegava com o barracão dele lá, o banheiro não estava certo, a janela estava torta, sei lá, não conseguia pôr a padaria dele lá. Não sai a vara de funcionamento, vai fazer o que com o barracão? Então isso daí, o próprio abuso levou o pessoal a abandonar isso daí. Entendeu? Foi pegando pesado. Porque a prefeitura arriscou não deixar a responsabilidade para quem faz. E funcionou. Parece que mas é verdade. Funcionou. Vale a pena arriscar. Agora, eu vou falar a mesma coisa que eu falei para ela, vou falar para você. O fato de ter mais ou menos gente numa cidade não faz diferença. Não faz diferença. Porque a diferença está na vontade da pessoa que vai aprovar o projeto dela de fazer de acordo ou não. Tá? Porque quando o cara quer fazer errado, ele faz. Eu não sei se vocês têm fiscais suficientes para andar pela cidade inteira e pegar a obra clandestina. A torta é direita. Tá? Não consegue. Os caras hoje em dia, em 3 fins de semana, levantam uma casa, levanta soprado, faz um diabo. E quando o cara quer fazer errado, ele não vem atrás da aprovação. Ele não vai aprovar um projeto para fazer errado. Ele nem aprova. Ele já constrói e acabou. Entendeu? Essa foi a nossa maior experiência, tá? Que a gente constatou com os levantamentos de aerofotogrametria que a gente fez 2 vezes lá em Sorocaba. A
A gente constatou que o cara, quando ele quer fazer o correto, ele faz o projeto e segue o projeto. Agora, se ele não quer fazer, ele não faz nada. Ele não vai perder tempo nem fazendo um contorno. Tem que levar em consideração a situação hoje das prefeituras e dos órgãos públicos, com a dificuldade de contratação de pessoal. Então, na verdade, essa evolução que vocês acabaram tendo, às vezes foi por conta realmente que a cidade foi crescendo, a arrecadação não permitia que vocês contratassem, ou lei de responsabilidade fiscal. Então, a gente tem esse problema hoje, a gente vai, a cidade crescer, não tem perspectiva de contratar mais fiscais e tudo, então às vezes foi dar uma necessidade, eles foram, através disso, colocou, se a gente não começar a liberar, vai ser pior, porque a gente não vai liberar bits, não vai arrecadar, não vai fazer nada, vai ficar acabando tudo irregular. Então, na verdade, eu acho que é o contrário, quanto mais você cresce a cidade, se a gente não tiver o poder público com capacidade de você contratar de contratação para fazer isso, você vai ter que ter uma transferência de responsabilidade que, na verdade, o engenheiro estudou para isso. Como o que a gente às vezes faz em algumas ocasiões é a mesma coisa que o médico vai operar, a Secretaria de Saúde fala o jeito que ele tem que operar o cara, entendeu? O cara que opera, o médico que decide qual bisturi, como vai ser a metodologia que ele faz. Então é a mesma coisa que você teria que se transferir para a habitação. O engenheiro ele é responsável, tem o CREA, ele tem 1000 maneiras de responder isso. Claro que a prefeitura tem que fazer esse acompanhamento também, mas essa analogia eu sempre falei, mas na Secretaria de Saúde ninguém vai lá falar, vai ter que operar, então você tem que usar isso, usar aquilo. É a mesma analogia, entendeu? Então a gente às vezes acaba sendo paternalismo demais, porque puxa a responsabilidade que é dele, entendeu? Para cima da gente, onerando a máquina pública, deixando a gente aprovar, fazer o nosso papel, porque está fazendo o papel dele de engenheiro, dentro da prefeitura. Então isso é uma coisa que me chamou atenção também lá dentro. E outra coisa, às vezes a gente fala, mas aqui a gente faz a calçada. Tudo bem, a gente faz, para dar uma bits, empurra, acho que é certo, correto. O que acontece depois que ele pega a bits? Quantas vezes você já viu? Ele põe o portão basculante lá aliado, não põe os negócios. Então, o problema educacional é muito maior do que porque é um problema mais profundo do que a fiscal e multar. Né? A gente tem que passar por um processo muito mais profundo do que não é só isso. As pessoas têm que se educarem melhor, o Brasil tem que dar um jeito de educar seus jovens de forma realmente efetiva, porque um exemplo que a gente deu foi isso. Acabou lá nos Avagre, acho que foi. Eu lembro que eu fui na campanha, enquanto eu fui na campanha, fizeram o canteiro de obras preparado para depois se virar uma creche, né? Para virar uma creche, todo preparado para ser uma creche. Acabou, fui lá, tirei foto na campanha, tudo. Olha que nós voltamos um mês depois que foi eleito, cadê a creche? Não tinha sobrado nem as paredes do negócio, entendeu? Então olha só, quem que vai pagar com isso? Porque os próprios moradores que iam ter o benefício da creche, agora não tem a creche, porque eles mesmo arrebentaram tudo a creche, agora vai ter que levar o filho, vai saber aonde, você não está nascido, vai ter que pegar carro, não tem, porque a prefeitura agora vai ter que construir tudo de novo, processo licitatório, vai saber quando vai ter dinheiro, sendo que o negócio estava pronto, era só pôr gente lá dentro. Então, isso a gente tem que levar em consideração também dentro. A ideia, o que vocês estão vendo aqui, foi já uma conversa que a gente teve em Sorocaba. Vale a pena vocês visitar Sorocaba. Sorocaba eu não conhecia. O Luiz me convidou, na época do plano diretor, para conhecer o que Sorocaba fez, e eu fiquei abismado com Sorocaba, entendeu? Hoje você vê Sorocaba, é uma cidade maravilhosa, de verdade. Você vai lá, você se surpreende, você fala, isso aqui é diferente de muita coisa que a gente já viu. E a importância de trazer uma pessoa como o Bengla aqui. Ele pegou, quando ele entrou lá, se eu errar, vai isso, ele pegou Sorocaba do tamanho de São Carlos. Então essa evolução que você está falando é todos os problemas que ele viu lá. Então provavelmente a gente vai passar por muitos problemas parecidos com ele. Por que a gente não pega? Lógico que a gente tem que copiar tudo igual, não tem nada disso. Mas a gente pega as experiências e já corta o caminho e fala, os caras já passaram por isso, não temos que pensar, em vez de a gente errar, vamos aproveitar, porque é uma cidade que sabe 300 para 600 mil, 600, 700, e ele pegou todo esse processo. Ele pegou o processo de 250 e levou e se aposentou lá com 600, 700 mil, né? Isso sendo uma das mais importantes cidades do Brasil. Então, realmente, eu acho que o importante disso é a gente imaginar que a gente vai passar por muito do que Sorocaba passou. Não tudo, mas muita coisa vai acontecer. E realmente vale a pena
Se a gente quiser levar isso é uma coisa que a gente vem discutindo, realmente, que é para a gente realmente dar importância nas coisas que são importantes, né? Projetos grandes, complexos, é esse que as pessoas têm que se sentar e ver, que vai envolver muita coisa. Uma casa menor, a gente não precisa ficar perdendo muito tempo, até mesmo porque a dificuldade disso às vezes faz com que o cara nem entre no projeto, como a gente já sabe, né? Principalmente na periferia, o cara não tem que contratar engenheiro, é complicado, o cara vai lá e constrói, acabou. Então, tudo isso que a gente tem que avaliar. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sorocaba, eu estava falando que é uma cidade bonita. Na realidade, o que acontece foi que quando Sorocaba e o tamanho de São Carlos, nós fomos para Curitiba. Pegamos um corpo técnico nosso lá, uns 12 técnicos, e fomos passar uma semana lá em Curitiba. Qual o segredo de Curitiba ser isso que é hoje? Os caras falaram, nós tratamos da parte vazia, porque a parte centro, velho, da cidade, não tem o que fazer. Como que você vai duplicar São Carlos? Diga para mim. Fazer uma avenida igual lá de Buenos Aires? Não tem como. A intervenção, quebrar, desapropriar, é um negócio impossível num país pobre como o nosso. Agora, pegar a cidade que está totalmente concentrada aqui na zona sul, que tem uma zona norte enorme lá, o município de São Carlos é muito grande, é quase mais do que 2 vezes o tamanho de Sorocaba em território. Então vocês têm uma capacidade de crescer enorme para o norte. Não tem problema de infraestrutura, que vocês fazem um buraquinho e cortam a água, coisa que não acontece lá em Sorocaba. Então, mas qual que é o pulo do gato? Fazer um plano diretor para essa área nova da cidade. E para a parte velha, ficar fazendo coisinha bonitinha. Apertar cruzamento, fazer guia rebaixada para pedestre, entendeu? Privilegiar um pouquinho o pedestre e administrar a parte velha. Que ninguém vai conseguir fazer nada diferente do que está lá. Que ela é assim. Ela foi criada assim, como Sorocaba, tem 350 anos. Entendeu? Andava de burro, de cavalo. Como é que você vai pôr lá 3, 4 carros? 2 estacionados e querendo passar 2? Não cabe na rua. Isso tem que. Agora, na parte nova, está fácil fazer a avenida de 40 metros. O dia que o pessoal lá da Secretaria de Transporte chegou e falou, olha, as avenidas de Sorocaba não vão ter mais 30 metros. Agora vai tudo para 40. Nossa, foi um escândalo. Hoje 40 o pessoal já está achando que está pequeno. Entendeu? Por quê? Porque fazer isso na parte que não tem nada é a coisa mais linda do mundo. Então pegar a cidade, fazer uma estrutura viária arrojada, metida mesmo, anel viário, avenida para lá, ligação para cá, não tem problema, porque a hora que a cidade for acontecer lá, aquilo está planejado. Pode mudar de lugar? Eu acho que pode. Nada é... Entendeu? Mas nós descobrimos isso lá em Curitiba. Aquelas avenidas estruturadas que tem em Curitiba, que tem um ônibus no meio, 2 pistas de cada lado, foi tudo na Cidade Nova. O centrão velho lá, mal passa ônibus. Entendeu? E é como Sorocaba. Então, a parte do torno e tal, o Vanelville, foi feito um sistema viário. Não tinha plano diretor, mas eram quase 10 milhões de metros quadrados. Vários técnicos sentaram, criaram uma estrutura viária para aquela região, e conforme o loteador quis fazer o esgotamento dele, teve que ir fazendo as avenidas junto. Hoje está lá aquilo implantado. Sem ônibus para o poder público. Sem ônibus não, né? E tem que levar creche, tem que levar escola. É tudo poder público. Mas dessa parte, o empreendedor investiu e teve o retorno dele. Entendeu? Então, vocês estão num tamanho que Sorocaba já teve. Entendeu? Então, está na hora de planejar. É a hora de fazer um planejamento. Isso é muito importante. E não ter medo de fazer coisas arrojadas. Entendeu? Porque a cidade vai crescer. Queiram ou não queiram, a cidade vai crescer. Tá?
Porque eu sou meio avesso a esse tipo de zoneamento classista. Lotes grandes para cá, lotes pequenos para lá. Isso eu acho que é uma discriminação social que não é muito legal. Eu acho que as cidades elas deveriam ser separadas em zonas comerciais, industriais e residenciais. Tudo junto e misturado, que é a melhor coisa que pode acontecer. Senão você cria guetos e acumula problemas. Nós temos lá em Sorocaba, né, alguns bairrinhos novos lá que ninguém tem coragem de entrar dentro. Cara. Isso é um absurdo, entendeu? Não é uma favela do Rio de Janeiro, mas está perto disso. Quer dizer, como que pode você ter medo de ir para um bairro? É muito ruim, entendeu? Então, se misturar, você diminui essa concentração de problemas e cria uma cidade social melhor. Entendeu? Existem bairros novos lá em Sorocaba que é uma maravilha, entendeu? E não é bairro novo nada, mas é tudo junto e misturado, todo mundo vivendo junto. Isso é muito importante, tá? E vocês têm um tamanho que dá para mexer, que dá para planejar, entendeu? Tem gente que não é voluntário da prefeitura hoje, tem uma associação se mexendo, fazendo um curso, que é outra coisa muito importante, né? Vocês não podem perder uma chance dessa de ficar discutindo a cidade, porque eu sempre fui municipalista e eu vou morrer municipalista. As coisas acontecem no município. Estado e federação são eles que não sei para que está aí. Daria para viver sem muito bem, tenho certeza. Nós teríamos muito mais recursos e saberíamos como aplicar esse recurso. Ficar com pilhas na mão, dependendo da verba de um deputado, não vai com a cara do prefeito, de repente ele briga com o prefeito, não manda mais dinheiro para a cidade. É uma coisa estúpida, entendeu? É muito ruim. Eu quero agradecer a vocês, que se incentivem mais as pessoas virem da secretaria, que isso é muito importante, né? Eu tenho certeza que vocês saíram com pelo menos uma pulga atrás da orelha, que eu também, porque sem o ABITS é coisa que tem que digerir ele primeiro. Obrigado, Romero. Nesse momento a gente entrega uma placa aqui, um diplominha, né, da participação e um vinho para aproveitar essa época que está esfriando agora, já o vinho cai bem. E agradecer de novo a presença. Muito obrigado. Obrigado a todos.